Olá, meus amados. Hoje eu tenho uma palavra muito especial, uma das mais importantes que você pode encontrar aqui nesse canal, uma das mais preciosas que eu preguei recentemente. Eu quero que você assista a mensagem toda hoje e depois compartilhe com outros irmãos. Essa mensagem, com muita humildade eu quero dizer isso, porque ela veio do Senhor, mas ela pode revolucionar a sua vida e te levar para um outro nível. Eu vou falar sobre o poder da unidade, da comunhão dos cristãos. Se gostar, clique em gostei, deixe um comentário sobre a mensagem aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novas mensagens. É bom ter você aqui. Shalom no seu coração. Romanos capítulo 1, versículo de número 7 em diante, diz assim: A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, e tenho sido impedido até agora, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Amados, nós estamos diante de uma das maiores obras literárias da humanidade, a Epístola de Paulo aos Romanos. Sabemos que toda a Escritura é divinamente inspirada, como Paulo afirmou ao seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Mas mesmo sendo toda a Bíblia inspirada por Deus, existem textos que falam mais poderosamente ao nosso coração. Existem livros que viram xodós na nossa meditação espiritual, versículos que viram chaves especiais para as nossas vidas. E alguns outros, infelizmente, ficam às vezes preteridos em face desses versículos, livros que são os nossos prediletos. Alguns, por exemplo, quando vão fazer o seu plano bíblico anual, têm dificuldade quando chega em Levítico. Alguns pulam Levítico pela chatice dos detalhes da lei, deixam ele para mais tarde, alguns, nesse deixar para mais tarde, até hoje não voltaram. Levítico passou na sua leitura bíblica. Outros param num salmo específico e leem aquele salmo várias vezes, ou um provérbio que fala muito ao seu coração, ou uma passagem dos evangelhos ou das cartas apostólicas. Mas aqui estamos diante da carta apostólica, que é o maior xodó da igreja em todos os tempos. É o maior xodó da teologia cristã. É a carta que mais impactou a vida de grandes homens de Deus na história da igreja. É difícil você elencar qual é o livro mais importante, qual é o livro menos importante, porque, como falei, todos são divinamente inspirados. Mas Lutero, por exemplo, o grande reformador, afirma categoricamente que Romanos é o livro mais importante da Bíblia. Ele mesmo, Lutero, foi impactado por Deus numa meditação no livro de Romanos.
Foi aí que o coração dele explodiu na consciência de uma fé que justifica o homem tão somente pelo crer, pela graça e não pelas obras. Antes dele, Agostinho de Hipona, grande teólogo, grande mestre da Idade Média, que inspirou Lutero, também se converteu ouvindo um pastor italiano chamado Ambrósio pregar em Milão, e uma voz dizia a Agostinho: medita na Escritura, medita na Escritura. Antes dele ter a conversão profunda dele, ele disse que ele ia meditando na Escritura e até então não estava convencido, mas quando chegou em Romanos, o coração dele se derreteu. Agostinho, convertido através da carta aos Romanos, inspirou Lutero, que teve a sua conversão mais profunda também lendo Romanos. Lutero escreveu um comentário ao livro de Romanos. E uma vez um jovem inglês chamado John Wesley entrou num culto morável e alguém estava lendo o prefácio de Lutero sobre a introdução de Lutero sobre a carta de Paulo aos Romanos. E John Wesley, ouvindo aquela introdução, a carta aos Romanos, é mais um que se converte através dessa obra e se torna o maior vivalista do século XVIII. Por falar em introdução, Calvino fez uma introdução ao livro de Romanos que é maravilhosa. Calvino, grande reformador, grande pensador, um dos maiores teólogos da história humana, ele diz na sua introdução à carta aos Romanos o seguinte: eu estou com medo de fazer uma introdução a essa carta, porque tenho medo que as minhas palavras, ao invés de iluminar a carta, diminuam e obscureçam, porque a carta é grandiosa demais. Estou na dúvida se comento algo sobre a introdução ou se vamos direto para o texto. Olha, vamos direto para o texto. Eu estou simplificando as suas palavras, porque ele fala de uma maneira mais complexa. Vamos direto para o texto. Vou falar só uma coisa na introdução. Essa carta ela é tão preciosa, mas tão preciosa, que se nós tivermos uma genuína compreensão da carta de Paulo aos Romanos, será aberta uma porta gigante para compreendermos os mais preciosos tesouros de toda a Escritura Sagrada. E Calvino não estava errado. Romanos tem os textos, talvez, que mais marcaram a minha vida. Romanos tem tudo o que é necessário saber sobre o Evangelho de Deus. Romanos tem toda a ideia de Deus de uma maneira muito bem explanada, compilada, arrumada. É uma obra de arte, inspirada por Deus no coração do apóstolo Paulo. Dá para você pregar toda a mensagem do Evangelho, desde a criação, a queda do homem, a redenção em Cristo, a regeneração, a santificação, a glorificação e a esperança futura, só citando versículos de Romanos. E eu estava brincando de fazer isso com o Tainã lá em casa, e é interessante que dá para você montar várias versões do seu evangelho pregado apenas com versículos de Romanos. Vou tentar fazer um para vocês aqui. Porque desde os céus se manifesta a ira de Deus contra todo pecado e maldade dos homens, que suprimem a verdade por causa da injustiça. Porque os atributos eternos de Deus, os atributos invisíveis do Senhor, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, claramente se veem e se entendem desde a criação do mundo nas coisas que são criadas. Por isso os homens ficam indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu coração vaidoso, obscureceram seu entendimento. Crendo ser sábios, tornaram-se loucos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por isso, eu quero fazer o bem e não consigo. E o mal que eu não quero fazer, este faço continuamente. E se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz,
mas o pecado que habita em mim. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Porque o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, pela ofensa de um veio juízo e condenação para todos os homens, mas pelo ato de justiça de um só veio graça e justificação para todos os homens. Nisso Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Por isso não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Porque se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo, cuja lei do Espírito e da vida libertou da lei do pecado e da morte. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, amados irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, para poder viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estou convicto de que as aflições desse tempo presente não se comparam à glória que em nós há de ser revelada. Nisto sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem o presente e nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Encerre comigo aqui. Porque dele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Parece um único texto, mas eu compilei aqui vários versículos da carta aos Romanos e você tem uma pregação evangelística completa. E dá para você fazer trocentas versões. O maior pregador do 5º século, João Crisóstomo, dizia que a carta aos Romanos tinha que ser lida em voz alta pelo menos uma vez por semana em cada comunidade cristã. Agora, pense comigo. Essa carta é tão poderosa, tão impactante, mudou e transformou a vida de tanta gente ao longo desses 2000 anos. Eu recebo essa carta e toda vez que eu a leio, meu coração fica pegando fogo. Tem versículos que eu não coloquei aqui na minha narrativa do Evangelho, mas poderia colocar. O meu preferido da Bíblia, bem que varia essas vezes, mas hoje ele voltou a ser meu preferido, que é Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. O que a gente tem cantado muito agora, né? Ô profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então é muita riqueza, meu amado, né? É muita. Agora você percebe, se isso para a gente hoje é tão impactante, essa carta é tão poderosa, imagine essa carta no coração dos destinatários primários, aqueles que estavam vivendo aquele tempo, que receberam essa carta nominalmente. Eu quero te mostrar agora como Paulo escreveu essa carta de maneira pessoal, como ela era uma carta endereçada para alguém. Lembra, pensa quando você recebe uma mensagem numa lista de transmissão, é uma coisa. Uma mensagem para o grupo todo é outra coisa. Mas uma mensagem que cita o seu nome,
uma mensagem especial para você ou para um pequeno grupo, ela tem um poder muito maior no seu coração. Olha o capítulo 16 aí, olha quantos nomes Paulo cita na sua epístola. Como isso é pessoal, como ele está vivendo uma relação, ainda que à distância, com aqueles irmãos. E você que é pai ou vai ser pai ou mãe e não decidiu ainda nome para os seus filhos, vou dar uma lista aqui de nomes bíblicos que você poderá usar para as suas futuras crias. Olha aqui, a primeira que ele fala é a irmã Febe, recomendo-vos a irmã Febe, que parece ser a portadora da igreja. Se você não gostou de Febe, depois ele fala assim, saudai Priscila, legal, esse nome, e Áquila. Mas se você não gostou desses nomes, ele fala também assim, saudai Epêneto. Depois ele fala, saudai Maria, isso é lindo. Saudai, Andrônico e Júnias. Saudai a Amplias. Olha que nome, gente. Um cara amplio. Amplias. Saudai Urbano, que colocou o nome do filho dele Rural. É brincadeira. Saudai a Estaques. Saudai a Peles. Saudai Aristóbulo. Saudai Herodião. Saudai Narciso. Olha essas irmãs aqui, uma dupla sertaneja dos tempos de Paulo. As irmãs Trifena e Trifosa. Olha aí. Está aí. Saudai as irmãs Trifena e Trifosa, trabalhadora do Senhor. Saudai Pérside. Saudai Rufo. Isso aqui é interessante, ele fala assim, saudai Rufo e a sua mãe e minha. Ele disse que a mãe de Rufo era também como uma mãe para ele. Olha a relação que ele tem com esses irmãos. Olha que essa carta é uma carta cheia de sentimento, de emoção, de algo muito próximo. Saudai Assíncrito, Fregante, Hermes, Pátrobas, Hermas. Saudai Filólogo. Nome curioso, porque filólogo é aquele que é estudioso. O nome do cara é Filólogo. Saudai Júlia, Nereu, Olimpas. Por outro lado, ele também mostra que tem gente com ele, mandando as saudações. É uma comunhão à distância profunda, é algo muito quente. Olha o que ele fala no versículo 21 em diante. Sauda-vos também, ou seja, manda daqui para aí, Romanos, Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasson, Sosípatro. Aí, isso é engraçado, ele fala assim, e eu, Tércio, que escrevi esta epístola, também vos saúdo no Senhor. O cara que escrevia para ele se meteu e disse, peraí, Paulo, e eu também, que estou escrevendo aqui, vos saúdo. Gaio, meu hospedeiro, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto, olha o nome, Quarto, irmão Quarto, cuja esposa era Sala e a filha era Cozinha. Então também tem, de cá para lá, é uma relação pessoal. Então imagina se essa carta é poderosa, atravessando séculos e milhares de anos, imagina essas revelações de maneira tão pessoal. É uma bomba profética, é uma bomba reveladora. Só que, meu irmão, de maneira... Paulo escreveu essas coisas tão profundas para esses irmãos. É algo muito grande no coração deles. É um bilhete, é uma carta apostólica direcionada para corações específicos. No entanto, com toda essa relação pessoal, com todo o poder desta carta, Paulo não está satisfeito com o que a carta pode produzir. Porque nós lemos o texto no capítulo 1 de Romanos, onde Paulo está dizendo aos irmãos, eu oro por vocês em todas as minhas orações, e eu suplico a Deus que me permita ir ver vocês pessoalmente. É um desejo do meu coração, para que eu possa, quando estiver pessoalmente aí, compartilhar com vocês dons espirituais para fortalecer-vos. E não só fortalecer vocês, como também ser fortalecido pela fé de você, a minha fé e a vossa, mutuamente se fortalecendo. O que é que Paulo está dizendo? Por mais que essa carta seja tremenda, ela não pode suprir
todas as carências congregacionais, todas as carências da igreja. Tem coisas que eu só posso dar a vocês e vocês a mim no tete a tete da comunhão, pessoalmente. E por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque estamos vivendo num tempo em que a igreja é cada vez menos um corpo e cada vez mais uma plateia. Um aglomerado de pessoas que se sentam uma ao lado das outras para assistir um culto. Infelizmente, essa plateia hoje também é muito virtual. E as pessoas pensam que podem se nutrir espiritualmente plenamente assistindo uma pregação, vendo louvores pela internet, ou lendo livros em casa, num verdadeiro self-service espiritual, onde eu escolho o que eu quero comer, de acordo com o que me agrada, com as minhas preferências, com o meu momento de vida, e não que isso não tenha valor algum. Eu mesmo tenho um canal no YouTube, mas vira e mexe eu procuro briga com meus próprios seguidores no YouTube, porque vira e mexe um deles me elogia, e no elogio eu falo assim: eu daria tudo para ter um pastor desse aqui na minha... Porque sempre quando você gosta de alguém, você levanta, né? Um pastor assim desse aqui na minha cidade. Que não tem, por isso que eu fico em casa. Eu não congrego. Eu aí vou e repreendo e falo: meu irmão, por mais que você esteja amando a minha pregação aqui, ela não supre o que você vai receber na comunhão dos santos. Ela não supre o que só a comunhão dos santos do corpo, os ligamentos do corpo podem fazer fluir sobre a tua vida. Eu quero dizer a você que existem coisas que você não vai receber de jeito nenhum, por mais que leia bons livros e assista bons pregadores, a não ser que você se aproxime ao Nordeste, se aproxime para a comunhão. E como Salomão diz em Provérbios 18, versículo 1, quem se isola pensa que é sábio, mas na verdade é um tolo. Salomão fala, é um revoltado contra a sabedoria. Paulo não conseguiu transmitir na sua carta tudo que pregador conseguirá pelo YouTube, por uma live no Instagram, por uma música postada na internet, algum cantor. Não poderá. Ou nos chegamos, ou ficamos sem esses dons, sem essas dádivas, sem esse fluir de Deus que só se recebe no tete a tete, no alcance das mãos. Pergunta ao seu irmão: você está no alcance das mãos? Pergunta ele: você está no alcance das mãos da igreja? E por que eu falo de alcance das mãos? Porque em Hebreus capítulo 6, versículo 1, o autor da carta aos Hebreus, que eu desconfio muito seriamente ser o apóstolo Paulo, que se escondeu para não criar treta com os judeus que lhe perseguiam, o autor de Hebreus fala: olha, existem doutrinas que são elementares, fundamentais na construção da nossa fé. Eu não quero nem falar sobre elas. Ele fala: olha, sobre batismo, sobre arrependimento, eu não quero nem falar sobre elas. E entre isso ele fala imposição de mãos. Eu não vou nem falar sobre isso. É indispensável dizer que imposição de mãos é fundamento do Evangelho. Ou seja, para o fundamento do Evangelho tem que ter toque, olho no olho. Não tem toque pelo YouTube. Não tem toque pelo Facebook. Tem coisas que só se fluem no toque das mãos. Poder, graça, unção, vida, dom, cura. Manifestações de Deus que só fluem no tete a tete, no desafio diário da comunhão. E são muitas coisas. É porque a nossa cabeça fica viciada em olhar a nossa nutrição espiritual sobre dois viés: o da palavra e o da música, às vezes também da oração. Mas, meu irmão, diga ao seu irmão assim: irmão, tem muita coisa. O que Deus quer te nutrir através da igreja vai para muito além de ouvir uma palavra ou de
cantar louvores e fazer uma oração, vai para muita coisa. Quando Pedro fala sobre isso, em 1 Pedro 4,10, ele fala: ó, cada um seja um bom dispenseiro, um bom mordomo, um bom gestor, um bom administrador dos dons que Deus nos deu para os outros, ou seja, cada um de nós, ou seja, cada um, não é os pastores, os líderes, cada um de nós tem coisas para liberar sobre uns sobre os outros. Imagina aí, meu amado, cada um de nós tem dons, tem talentos, tem preciosidades divinas que Deus nos confiou para liberar uns sobre os outros. E aí Pedro usa uma expressão curiosíssima, interessantíssima, que é multiforme graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus tem muitas formas de se manifestar. Eu preciso ser corpo. Quando o apóstolo Paulo ensina sobre dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, ele começa o capítulo dizendo: eu não quero que vocês ignorem os dons espirituais. Ele começa a falar sobre os dons espirituais, e no meio do capítulo, versículo 20, ele fala: olha, tudo isso é porque vocês são um corpo. Como quem fala, vocês não vão receber nada disso se não viverem como um corpo, se não viverem unidos. Só assim, aleluia, vocês receberão esse fluir quando viverem como um corpo. Ele termina o capítulo falando: olha, eu vou mostrar a vocês o caminho mais excelente de todos, que é o caminho do amor, que ele mesmo chama em Colossenses de o vínculo perfeito. Pastor, não consigo me vincular perfeitamente a ninguém. Se tiver amor, o vínculo é perfeito, é indestrutível, é poderoso, porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meus amados, ou nós encaramos com seriedade o desafio de amarmos uns aos outros, ou a nossa fé será medíocre a vida toda. Ouça isso, eu quero falar agora como quem traz algo do coração de Deus. Vocês me conhecem, sabem que eu sou muito temente quanto a isso. Na semana passada, na Santa Ceia, aqui na Barra, no culto de 5 horas, quando eu coloquei o pão na boca, eu tive uma visão. Eu vi Jesus na cruz. Eu não vi o rosto dele, mas eu vi a imagem. Eu sabia que era o Senhor crucificado. De repente, eu vi o corpo dele fora da cruz. E a imagem da cruz, depois eu entendi, era justamente para eu entender o corpo que eu veria depois, para eu entender que era de Jesus. Eu só via o corpo fora da cruz. Eu não via a cabeça, eu via só o corpo. Eu estava com o olho fechado, adorando, e aquele corpo crescia, e ficava um gigante, forte. E no domingo passado, ainda não estava entendendo muito bem o que Deus queria falar sobre isso, e fiquei orando essa semana para entender, até Deus me guiar essa palavra também. Ele falou: meu filho, Cristo é um gigante na terra quando o corpo se fortalece. Não dá para ser gigante só o cabeção e o corpinho. Cristo só é poderoso sobre a terra quando o corpo se fortalece. E aí cabe a mim e a você, porque a cabeça está forte, a cabeça está exaltada. Agora é a gente, corpo, se unir, se ligar, se suportar, se tolerar, meu irmão. Vou te falar uma coisa: o trabalho maior de Jesus com os discípulos não foi ensiná-los outra coisa, senão a se perdoarem, se tolerarem, a estarem juntos. E quando eles se uniam, aí que o poder de Deus fluía entre eles. Eu olho para Lucas capítulo 24, e eu vejo 2 discípulos indo desanimados embora, se afastando da comunhão da igreja em Jerusalém, logo após a ressurreição de Jesus, meio incrédulos. Eles estão caminhando para Emaús. O Senhor aparece no meio deles. O Senhor caminha no meio deles. O Senhor se revela para eles numa mesa de jantar. Quando eles percebem que Jesus cai fora. Que interessante. O Senhor dá uma pitadinha para eles de graça, de revelação, mas quando eles querem mais, é Jesus, opa, cai fora. Por quê? Como quem fala: aqui é só pitadinha, vocês querem mais? Voltem para a comunhão em Jerusalém.
eles são obrigados a voltar para a comunhão em Jerusalém. E o texto fala que quando eles entram no meio da igreja em Jerusalém, que começam a falar da revelação que tiveram, aí Jesus aparece plenamente para eles. Entra no meio da igreja e dá mais revelações. Se você vê o livro de Atos, meu irmão, as manifestações mais poderosas de Cristo sobre a terra é no ambiente da unidade da igreja. Atos capítulo 2 é o capítulo que nos inspira, uma igreja poderosa, cheia de sinais, de maravilhas. Veja lá o fundamento da igreja. E todos viviam juntos com amor no coração, partindo pão de cada em casa, dividindo tudo o que tinha. É esse o fundamento. E se existe isso, existe o poder. Quando vem o Espírito Santo, estão todos unidos no mesmo lugar. Atos capítulo 4 também é interessante. No capítulo 3, Pedro e João tinham na verdade ido orar no templo, e na porta chamada Formosa tinha um paralítico. Eles foram usados por Deus para curar o paralítico, mais especificamente Pedro. E o Sinédrio pegou os dois apóstolos e ameaçou, deu uma surra, mandou calar a boca. E o que eles fizeram? Foram para os seus quartos, ficarem emburradinhos, foram postar no Facebook: apanhei do Sinédrio. Não, eles foram para o meio da igreja, foram caguetar onde tinham que caguetar, no corpo. Chegaram no meio do corpo e disseram: olha, apanhamos por pregar Jesus. Os irmãos disseram: glória a Deus, cheguem para cá, vamos orar juntos. E o texto fala que eles oraram unânimes numa única voz. E mais uma vez o texto fala, eles são cheios do Espírito Santo, e há tanta graça de Deus naquele ambiente que as paredes do lugar tremem. É assim que o poder se manifesta, é nesta profundidade de comunhão. Eu quero te dizer, meu irmão, mais uma vez, eu com muito temor no coração, sabe o que está faltando para a vida da maioria das pessoas aqui nesse lugar, nessa manhã? Ouça isso, é se aprofundar em comunhão, é chegar mais, é se dedicar e gastar mais tempo, mais vida, investir mais nesse mistério da fé, que é o estar junto, o dividir, o partir do pão. Irmão, Jesus ordenou duas coisas. Ele só ordenou duas coisas para a igreja. São duas ordenanças. Uma que é o batismo. E o que o batismo significa? Você agora entrou na família. É o que significa o batismo. Você agora entrou na família. E a outra coisa, Santa Ceia, que é o quê? Que é a celebração da família, do corpo. A Santa Ceia é o celebrar a unidade. Outro dia eu fui surpreendido, eu vi na internet um rapaz até que tem liderança, tem influência, tomando a sua Santa Ceia self-service, com uma mensagem ainda afrontosa para a igreja. Tipo assim, eu parto o pão sozinho. Disse: louco, isso é um louco. Ele não tem nem ideia do que ele está falando aí. Porque quando você vê 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala sobre comer e beber indignamente, e muitos pensam: rapaz, se eu cometi aquele pecado e vou tomar ceia, eu vou tomar ceia em maldição. Aí no dia da ceia fica: meu Deus, me perdoa, meu Deus, me perdoa. Mas isso também a gente pode aprofundar depois. Mas não é bem isso que Paulo está falando. Leia o contexto e Paulo é bem claro. Paulo arrebenta com quem toma ceia indignamente e ele explica, ele fala o seguinte: olha, então, para não tomar ceia indignamente, sabe o que vocês devem fazer? Esperem uns pelos outros. Não comam sozinhos. Se alguém tem fome, coma em casa primeiro, porque o objetivo da ceia não é encher a barriga, não é cada um tomar o seu e correr. O objetivo da ceia é juntar todo mundo e partir o pão, como quem diz: nós nos amamos, nós somos um corpo, o corpo de Cristo nos liga, somos um em Cristo. E Paulo fala: quem fere esse objetivo, quem chega logo e come a sua ceia e cai fora, esse é o que come e bebe juízo para si. Esse é o que come e bebe indignamente. Você entendeu o que é isso? A espiritualidade individualista é a espiritualidade maldita, satânica. É o fermento que impede o avanço da igreja.
quando cada um quer o seu e não entendem o nosso, e não entendem a oração do Senhor. O Pai é nosso, nos perdoe, nos livre do mal. Gente, ou compreendemos esse mistério, ou a nossa fé ficará raquítica. Ou compreendemos esse mistério, ou nunca viveremos o poder que está em Mateus 18, quando 2 de vós concordarem com algo na terra, será ligado no céu. E eu sei que isso se fala mais especificamente no contexto sobre perdoar e reconciliar a gente. Você sabia disso? Que a igreja unida tem o poder de reconciliar, não de liberar perdão, mas de decretar a reconciliação espiritual daquela pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Está em Mateus capítulo 18, se vocês perdoarem, será perdoado, se vocês retiverem, está retido. Ou seja, vocês têm o poder não de liberar o perdão, porque esse é um poder de Deus, mas de gerenciar quem pode se achegar ao corpo e quem não está com condições de se achegar ao corpo. Há um poder, e se vocês fizerem isso, Deus do céu ratifica o que vocês estão fazendo. Mas eu não posso fechar esse texto apenas na questão disciplinar da igreja. O texto não fala que é só disciplina, o contexto é de disciplina, mas o texto mostra o seguinte: qualquer coisa que vocês concordarem. Isso é muito profundo, isso é um poder muito grande. Mas esse mesmo texto há uma exigência: onde 2 ou 3 estiverem no meu nome, reunidos, ali eu estou onde? No meio dele. Diga ao seu irmão assim, ó, pelo YouTube não dá. Não tem como. Vou te falar uma coisa. Existem mensagens para a igreja do Senhor que são coletivas. Agora eu vou lhe apertar. Segura aí que eu vou... E talvez você vai entender isso agora como força. Existem mensagens para a igreja do Senhor que são coletivas. As cartas de Paulo, por exemplo, são mensagens para uma coletividade. As cartas que Deus manda, que Cristo manda através de João às igrejas da Ásia no Apocalipse, são cartas coletivas. Ele fala em segunda pessoa, tu igreja, tu é isso, tu é aquilo, mas está falando de uma coletividade como sendo uma coisa só. Filadélfia, eu conheço a tua pouca força. A tua, como assim tua? É uma pessoa, Jesus? Não, é uma coletividade que eu vejo como uma unidade. Laodiceia, arrepende-te. Efésio, deixaste o primeiro amor. Tu deixaste, você deixou, não é vós, é tu, você. Ele vê tudo como uma coisa só. E isso essas palavras coletivas podem vir sobre a igreja do mundo, sobre a igreja do continente, sobre a igreja do país, sobre a igreja no estado, sobre a igreja na cidade, sobre a igreja local aqui, como nós somos. São mensagens para a coletividade que consideram o local, consideram o tempo. Por exemplo, na mensagem para Esmirna, ele fala: vocês estão onde está o trono de Satanás. Depois ele fala: vocês estão prestes a viver um tempo difícil, um tempo de tribulação. Mensagens reveladoras que percebem o tempo e o espaço que aquela igreja está inserida. Agora ouça isso aqui, porque isso aqui é duro. Eu tenho rodado em muitas igrejas, e sabe o que eu tenho visto? Que Deus continua tendo essas mensagens coletivas para a igreja, essas revelações que fazem a igreja crescer toda junta. Porque se você for ver Apocalipse ali, são revelações que fazem toda a igreja crescer, são coisas que vão levar toda a igreja para um novo patamar. Mas sabe qual é o problema? Existe um núcleozinho miúdo em cada congregação que está com nível de unidade, de comunhão, que é corpo de fato para receber esse tipo de revelação. Então um núcleozinho miúdo começa a receber essas revelações coletivas de tempo e espaço de Deus e crescem, enquanto o resto da igreja fica raquítico, medíocre, pequeno, porque são meros espectadores de culto, não são corpo. E essa mensagem coletiva só compreende, só observa, só discerne quem é corpo.
Se eu pegar aqui, sinceramente, e dizer assim, gente, olha, quando acabar o culto aqui, eu tenho algo para falar com a Lírio Barra, me perdoe a sinceridade, mas eu sei que mais da metade dos irmãos, eu estou sendo generoso, vão embora e falar, não me interessa o que se tem para falar para Lírio Barra. O que me interessa era o que havia para mim, particularmente, pessoalmente. E por isso, a mediocridade reina na sua fé. Porque as revelações mais profundas não são as individuais, são as coletivas. Eu falo isso com muito temor. Matthew Henry, comentarista inglês da Bíblia, muito profundo, ele fala: como o homem foi criado para viver em sociedade, o cristão foi criado para viver na comunhão dos santos. É uma questão de sobrevivência. Nós fomos criados para essa comunhão. E me impressiona, irmãos, e agora eu sinto a presença de Deus aqui. Me impressiona ver gente que antes eu atribuía a falta de comunhão pela inabilidade relacional, dizendo, essa pessoa é chata mesmo, a gente tem que entender ele, não sabe se relacionar, mas eu tenho visto que não é verdade. Tenho visto gente que quando eu abro o Facebook, o Instagram, e sim, o pastor fiscaliza a sua rede social. Está cheio de amigo da faculdade, está cheio de amigo do futebol, do trabalho. Digo, fulano sabe se relacionar, né? O que ele não quer ter comunhão é com o corpo de Cristo. Sabe por que a gente não quer ter comunhão com o corpo de Cristo muitas vezes? Por uma coisa simples, por carnalidade. Porque Provérbios diz que ferro afia ferro, ou seja, homem afia homem. Um homem exige do outro mudanças, mas no ambiente espiritual as mudanças são mais incômodas e mais profundas. Os confrontos são mais doídos. Coisas que são toleradas lá fora, na luz da palavra, elas são confrontadas. Falo isso por minha própria experiência. Já contei aqui várias vezes que quando eu me converti, minha dificuldade era gostar dos irmãos da igreja. Eu achava todo mundo chato, achava meus colegas da escola, do bairro, muito mais legais, e os meninos da igreja chatos. Depois isso mudou, hoje são os meus melhores amigos, são os irmãos da igreja. E aí, o que alguns fazem? Para conseguir ter algum nível de comunhão, como não querem santificar, e a comunhão dos santos chama para a santidade, ele arruma comunhão na igreja, mas com os carnais. Quem for carnal na igreja, ele quer se unir. Quem for espiritual, ele cai fora. Eu até lembro de uma história que eu contei um dia desse aqui. Daniel Rios é protagonista dessa história. Eu ainda começando a ir para a igreja, não estava convertido ainda não, estava só frequentando. E teve um aniversário de 15 anos de uma irmã, da filha de uma irmã muito influente na comunidade, uma mulher de Deus, líder dos jovens e adolescentes na época, nossa época. 15 anos dela, não foi da menina? E aí a festa, os jovens todos lá, numa casa bonita, grande, tinha pastores naquela festa, uma comunhão, uma coisa bonita, coisa gostosa, que nós temos que viver mais como igreja isso. Coisa gostosa, uma comunhão deliciosa lá. Só que aí o que eu fiz? Lógico, eu me juntei com a galera da bagunça, que sempre tem. Diga assim, irmão, sempre tem. Qualquer igreja que você for, sempre tem. Me juntei com a galera da bagunça, eles arrumaram, Jefferson, você que está filmando isso aí, eles arrumaram um filme erótico no meio da festa. Agora, assim, pense que não era aquele filme erótico como tem hoje, graças a Deus. Na época era mais leve, era aquele filme da Bandeirantes, um tal de Emanuele. Não faça de conta que você não sabe o que é, homem, eu sei que você sabe. Agora, era um negócio bem leve assim, porque na parte que começava a ficar mais quente, entrava Band, e dava um intervalo, era só um negócio, Band. E todo mundo lá assistindo Emanuele, aquela coisa, e aí ficava um olheiro, um espião na porta para ver se vinha algum crente, algum pastor, e a gente assistindo Emanuele durante os 15 anos da irmã, imagina, num quarto lá na casa. Daqui a pouco me aparece Daniel Rios, marchando no poder. Me aparece Daniel Rios na maior autoridade, diz que é absurdo! Festa de crente
meti vocês na carne aí, misericórdia, eu vou chamar o pastor, eu vou chamar o papa, os apóstolos, os bispos. Diz que ia chamar todo mundo. E aí, um irmão amigo meu, que hoje é uma bênção, crente, pastor, um amigão, primo de Giovanni, pastor Jonas, homem de Deus, beijo pastor Jonas, se você assistir essa mensagem. Homem de Deus, falou assim, ó, ô Daniel, você é muito quadrado. E todo mundo, deu aquela risada dele. Daniel respirou fundo e falou, pois eu prefiro ser quadrado e ficar firme, do que ser redondo como vocês, rolar e cair no abismo. Quer aplaudir para a vida de Daniel? Mas hoje eu desconto tudo que ele fez comigo. Toda exortação, ele está aqui, ó, como ovelha aqui para tomar de volta. Brincadeira, Dan é muito querido, muito amado. Mas essa é a verdade, irmão. Nossa falta de comunhão muitas vezes é uma carnalidade interior, uma falta de desejo de coisa de Deus. Gente que se anima para tudo. Bora assistir Os Vingadores, bora. Rapaz, não tem mais sessão aqui no Barra, não. Não, tem uma no Center lá para meia-noite. Ele vai. Mas para se unir, para vir para um culto 7h30 da noite, ele não, ele está dando dor nas costas. É carnalidade que nos impede de ter comunhão, meu irmão. Nós temos que arrumar mais gente para ser nossos amigos, que amem Deus, que queiram Deus. Gente apaixonada por Jesus. Como os amigos de Daniel. Os amigos de Daniel, eu acho uma figura. Daniel, capítulo número 1. Daniel da Bíblia agora. Aqui tem tantos Daniéis, né? Daniel, tem um monte de Daniel aqui. Daniel Matos, Daniel Souza, Daniel. Aqui eu sou um leão na cova dos Daniéis. O Daniel da Bíblia diz no capítulo 1 do seu livro que ele propôs em seu coração fazer um jejum. Imagina, gente. O cara é um judeu, sim, até de uma classe boa em Israel, mas nunca sonhou em comer as comidas do imperador Nabucodonosor. E disse que as comidas que o imperador poderosíssimo comia, ele botou na mesa para os jovens sábios comerem também. Imagina, é como se fosse o boi preto. É como se um empresário quisesse pagar o boi preto para os jovens. Aí chega um dos jovens e fala em nome do grupo: não, Deus propôs no meu coração um jejum. Imagina aí. Um empresário quer pagar boi preto para você e seus amigos. Aí você tem um amigo crente que fala: não, Deus botou no meu coração. Pode ver o texto. Daniel capítulo 1, versículo 8. Não fala assim, Deus colocou no nosso coração, não. Deus colocou no meu. Mas ninguém vai comer também aqui, não. Imagina aí, meu irmão. Pera aí, Daniel, vai sozinho, meu irmão. Deus colocou no seu coração. No meu, não. Meu boi preto, rapaz, pelo amor de Deus. Não, mas os 3 amigos disseram: se Deus colocou no teu coração jejuar no dia do boi preto, conte conosco, Daniel. Pergunta ao seu irmão aí: você tem amigo assim? Ou só tem amigo que te freia, te puxa para trás, nunca cola no jejum, na oração, na vigília, só cola para o filme, só cola para a conversa fiada, só cola para perder tempo? Irmãos, é muito triste, ouça uma coisa, é muito triste, ver tanta gente unida por propósitos tão menores e ver crentes que não conseguem se unir em torno de Jesus. Qualquer coisa hoje no mundo junta a gente. Lançou o filme do Harry Potter, junta o fã-clube do Harry Potter. Aí vamos um menino vestido de bruxo, tudo assistiu o filme. Vamos para um estádio de futebol, o cara nem conhece quem está do lado. O time faz o gol, o cara pula abraçado, chorando com a pessoa. Você fala, são melhores amigos. Conheci agora. Bahia. Une profundamente. Time de futebol. Hobbies. Causas políticas, que aí já são coisas mais nobres até, movimentos sociais. Partido, ideologia. Você está vendo o que está acontecendo no Brasil? A unidade em torno de uma ideologia. Mas como somos fracos para nos unir em torno de... Gente, se o nosso evangelho não é mais poderoso para unir do que uma ideologia política, nós somos um fracasso como crentes.
porque a ideologia política está sendo poderosa para separar aquilo que Jesus gigantesco e poderoso deveria estar unindo. É impressionante isso. E quando eu olho para o ministério de Jesus, eu vejo um Jesus que botou no mesmo barco. Você está achando que a briga está feia, direita e esquerda no Brasil? Não, você não sabe o que era a briga entre publicanos, eu vou colocar aqui, não estou dizendo que publicano é uma classe, é outra, não, mas vou colocar publicano aqui como extrema direita. Se fosse, seria isso. Publicano como extrema direita e zelote, extrema esquerda. Meu amigo, era morte todos os dias nas ruas de Jerusalém. Os zelotes, sobretudo, tentavam esfaquear. Vai dar problema isso. Vai dar problema. Olha, irmão, o zelote é o que você quiser. É esquerda, pode ser direita também. Pode ser o que você quiser, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, viu? É o que você quiser. Sei que... Esqueça isso. Eu sei que o zelote esfaqueava os publicanos, que só viviam entre eles, odiados, como Zaqueu, odiado por todos. E os zelotes, bicho brabo, nacionalistas bravos, tá mais para a direita, nacionalistas bravos, os outros, enfim, você entendeu? E aí, meu amigo, o que Jesus faz? Ele vem matar os publicanos, no ato da cobrança de impostos. Falou: larga tudo aí, rapaz, larga essa ideologia toda e vem me seguir. Ele vê Simão Zelote com seu punhal na mão, fala: guarda esse punhal e vem me seguir. E quando se encontra um com o outro, diz: como é que é, Jesus? É ele? É ele, seu irmão, ame ele. Ame ele. O que não te une agora é muito maior do que o que separa vocês. Vem aplaudir o Senhor por isso, meu amado. Glória a Deus. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: muita gente não consegue viver em comunhão pela vaidade e arrogância do seu coração, por achar que são superiores. Como eu falei no começo aqui, a gente fala: não acho aqui uma igreja que comporte a minha excelência. É nesse naipe aí. Eu digo, aonde na Bíblia que diz que você está isento da comunhão por não achar uma comunidade que não comporte a sua excelência? Porque, em primeiro lugar, o que eu vejo na Bíblia é em Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo dizer o seguinte: considerem os outros superiores a você, a fim de servi-los e de andar com eles. Olhe para os outros de baixo para cima e não de cima para baixo, é o que Paulo ensina. Mas você está considerando os outros inferiores a você. Beleza. Digamos que de fato as pessoas sejam todas inferiores a você, que é um ser superior. Então vamos para o versículo 5 de Filipenses capítulo 2, onde Paulo fala da atitude que um ser superior deve ter. Ele fala: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus... Alguém aqui está nesse nível? Que sendo Deus, infinitamente superior aos homens, se esvaziou da sua divindade e se misturou no meio dos homens. Se você é tão maior, faça como Cristo. Se esvazie da sua superioridade, a fim de comungar, edificar, abençoar. É mais forte? Então vem suportar o mais fraco. É o que a Bíblia manda. Não joga fora o mais fraco, é carregá-lo. Vamos ser assim: você é mais forte? Tem que carregar a gente, então. É o que a Bíblia diz. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, diz Hebreus 10, 25. Eu espero que não seja o seu costume. E quando Paulo está falando isso, falando assim: não suma 3 meses da igreja. Ele está falando, não. Ele está falando assim: não deixe de estar sempre na congregação, porque esse era o costume da igreja primitiva, a igreja no primeiro século. E eu quero encerrar, meu irmão, dizendo o seguinte: na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo o tempo todo estimula a comunhão,
ao amor fraternal. Mas tem uma hora que ele vai falar sobre afastar algumas pessoas. Tem uma hora que ele fala, fique atento, de olho nessa galera aí, essa galera evite. Sabe quem é? No último capítulo, 16, versículo 17, ele fala, olha, fiquem de olhos abertos, não se abram para aqueles que causam divisões. Esses são os perigosos. Destrói a essência do poder de Deus sobre a terra, que é a comunhão dos crentes. Porque nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. O Salmo 133, salmo lindo, curtinho, belíssimo e profundo. O salmista diz, quão bom e agradável é. É bom e é gostoso. Se você ainda não sentiu esse sabor, é porque nunca viveu nessa comunhão. Quem já foi para um retirão em Endã, aquele retiro delícia, aquela comunhão de retiro, orando, buscando a Deus. Chega um momento do retiro que você fica, meu Deus, o que é isso aqui? Isso aqui é o céu? Teve retiro que, do meio para o final, a sensação que eu tinha, eu estava no céu. Por quê? Porque o retiro foi no Iberstar? Não, porque a comunhão, pelo contrário, foi no Ibero Barranco. O retiro muitas vezes, não como o nosso, que vai ser uma bênção, mas a comunhão era tão maravilhosa que era a sensação mais perto do céu que uma coletividade podia ter. Ele fala, quão bom e agradável é que os irmãos façam o quê? Sentem juntos na cadeira, não é isso? Você acha que você está vivendo em comunhão, sentando junto na cadeira, você não sabe nem quem é essa pessoa que está do seu lado aí? Se ela morrer amanhã, você nem vai no enterro dela. Você vai viver em comunhão? Não é quão bom e agradável é que os irmãos sentem juntos num culto, não, meu irmão, porque a gente está se achando já. Está achando que porque ele não fica em casa vendo pelo YouTube, porque ele vem sentar aqui, já tá bom. Eu estou pegando aqui, não, graças a Deus, eu não sou da turma que fica em casa vendo pelo YouTube, eu venho para o culto. Não é quão bom e quão suave que os irmãos sentem juntos, não, meu irmão, é quão bom e quão suave é que os irmãos vivam vida. E quando eu falo nisso, se você não parar agora, eu não vou parar mais. Tem que parar. E quando eu falo nisso, eu lembro de Jesus, que convivia com seus discípulos e fala na mesa da ceia, eu estava ansioso para ter essa ceia com vocês. Isso é viver, é experimentar a vida de tal forma que você anseia por mais vida, por partir pão junto, é isso. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Aí ele dá dois símbolos. É como o óleo que desce aonde? Sobre a cabeça do sacerdote Arão, escorre pela sua barba e desce sobre as vestes, sobre o corpo. Observe, na comunhão dos santos, o que acontece? A cabeça cheia da unção. Quem é a cabeça? O Cristo, o ungido. A cabeça cheia da unção começa a escorrer óleo. E o óleo na comunhão, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Quando isso acontece, o óleo da cabeça começa a descer sobre todo o corpo. A unção, o poder, a graça, a glória de Deus começa a descer sobre todo o corpo. Aleluia! É como o orvalho sobre o Monte Hermon. Quem não sabe isso? Orvalho sobre o Monte Hermon é um dos símbolos de prosperidade, de vida, de fertilidade que Deus deu ao povo de Israel. Ou seja, além de receber poder, recebem também favor quando vivem em comunhão. E o texto fala, e ali o Senhor ordena, do hebraico savá, determina, estabelece, ali no lugar da comunhão, onde há comunhão, o Senhor ordena, estabelece, fixa a bênção e a vida para sempre. Vamos glorificar o Senhor de pé agora? Glorifique ao Senhor, exalte o nome dEle, porque Ele é maravilhoso. E diga ao Senhor, Senhor, me ajuda, meu Deus, me ajuda, eu preciso. Sabe qual deveria ser o nosso sentimento, irmãos? De paixão pela igreja, de profundos laços. Não ter uma igreja, não ter comunhão, deveria te deixar profundamente triste.
Sair da comunhão deveria te abater, te entristecer, te fazer chorar. Tem gente que chora meses quando termina o namoro, mas sai da igreja e não chora um dia. Porque os laços são frágeis demais. A igreja deveria ser o lugar onde você se apaixona uns pelos outros em amor sincero e puro. Onde você ama, onde você tem os seus melhores amigos. Pastor, como eu sei? Em que nível eu sei que eu sou realmente corpo? Quando eu não consigo mais viver sem os meus irmãos. Porque quem é corpo, tirado do corpo, morre. Se eu não sou no nível de depender deles, de interdependência, eu deles e eles de mim, de sentir a dor deles, se eu não preciso, se eu viajo, fico 6 meses sem aparecer, sem dar notícia na igreja, eu não sou corpo. O corpo está ligado, ele é unido, ele é profundo. Eu não sei quem lembra do argentino Lucas, que foi ganho para Jesus durante um culto que o Influence, não sei se foi o Influence que organizou, foi uma igreja que organizou, eu preguei, não foi? Outra igreja, a Assembleia de Deus que organizou, e eu preguei. Quando fiz o apelo, lá vem correndo um menino cabeludo de sandália. Eu falei, ou vai me bater, ou ele quer muito Jesus, porque ele veio correndo numa agonia. E quando aquele menino chega, ele fala para mim, eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar, né? Em espanhol, aquele portunhol dele, né? E eu quero aceitar Jesus. Eu disse amém. Não botei muita fé não, mas esse menino tá drogado, um jeitão assim, sabe? De hippie, será que ele quer Jesus mesmo? Mas eu orei por ele, falei, vai lá à igreja amanhã. Ele falou, que horas? Eu falei, tem 10, na época era ainda 18, eu acho. Quando dá, antes de 10 está um menino aqui na porta. E à tarde está um menino aqui de novo. E na terça o menino estava aqui, na quinta o menino estava aqui. E nos sábados, quando tinha alguma coisa, daqui a pouco o menino está vivendo tão profundamente a comunhão, que ele passou um tempinho aqui com a gente. Quando o menino foi embora, eu quero que um dia, se eu for embora da igreja, chorem como choraram por ele, viu? E ele chorava, e a igreja chorava. Está entendendo o que é isso? Interdependência, ligação profunda. Não é só de vir para os cultos, não. Ele vinha para os cultos e ele participava das vidas. Ele se abria, ele entrava. É isso que nós precisamos. Se nós não vivermos isso, não viveremos a plenitude do poder de Deus. Mas a visão que Deus me deu semana passada, confirmada com o que Ele falou no meu coração essa semana, é um sinal de que Ele quer fazer isso em nosso meio. E se preparem que Deus fazendo isso, eu não sei como nós vamos fazer, porque essa igreja vai ficar pequena demais para o que Deus vai fazer nesse lugar, no nosso meio. Eu não falo isso porque eu quero crescer, ser o pastor de uma igreja, não, porque eu sei o que acontece quando a comunhão profunda se estabelece. Mas depende de você, depende de mim, para vivenciarmos isso. Dê a mão ao seu irmão, aproveite e pergunte o nome dele. Quem sabe tem uma pessoa maravilhosa do seu lado que você nem conhece. Você nem conhece essa pessoa fantástica que está aí do seu lado. Pergunte o nome dele, pergunte o nome dela. Vamos cantar essa canção, vamos? Cante essa canção. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Liga a mão dele pro céu assim, ó. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, Aleluia! vivendo em amor humano.
qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido. Diga para ele: Irmão, precioso és para mim, querido. de novo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Pai, eu te peço, nos ajuda, porque a nossa carne não quer isso, Senhor. Quando Paulo lista as obras da carne em Gálatas capítulo 5, o que mais tem são obras que geram afastamento. O que mais tem, Senhor, é inveja, porfia, ira, peleja, dissensão. É o que mais tem. O que a carne mais gera, Senhor, é afastamento. Tem misericórdia de nós. Nos dá o teu Espírito, porque ele gera os frutos do relacionamento: bondade, amor, temperança, domínio próprio, fidelidade. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos vincula pelo teu amor, nos vincula em ti, Senhor. Nos ajuda a ser corpo de Cristo na terra, e que a unção da cabeça venha sobre nós, em nome e para a glória de Jesus. Quem crê diz: aplauda o Senhor bem forte, porque Ele é digno. Glória a Deus. E assim bem ajustado, Aleluia. totalmente